Olá, telespectador, telespectadora do 16, a TV da Cidade. No ar, mais uma Opinião Cidade para falarmos das nossas coisas. De imediato, eu vou pedindo desculpas ao telespectador, porque esse tempo seco me transformou num homem gripado, com a voz fanhosa, né? E perdão aí pelo timbre de voz com o qual iniciamos o nosso Opinião Cidade de hoje, para falarmos das nossas coisas. E antes de apresentar os nossos convidados, nós temos de lamentar aqui, infelizmente, mas infelizmente mesmo, do passamento, do falecimento do nosso colega, do nosso parceiro, do nosso amigo César Moanes. Faleceu ontem o César Moanes em decorrência de uma série de doenças que o acometeram nos últimos tempos, e seu corpo está sendo velado no cemitério da Vila Ercília. O sepultamento será às 14 horas. De minha parte, você vê imagens do César aí. De minha parte, só lamento dizer que perdi um grande amigo. Não é? Um sujeito simples, um sujeito que na sua vida pautou-se pela ética, não é? No trabalho que sempre brilhou desde a época de rádio, um sujeito que nunca fez maldade para ninguém, um sujeito que sempre se deu bem com todo mundo, até que me prove o contrário, uma simpatia de pessoa e, particularmente, meu amigo. Trabalho com o César há 30 anos, não começamos ontem não, e o César se foi. O que nós podemos dizer nesse momento é apenas levar uma palavra de conforto à família, aos amigos, e fazer com que as nossas orações procedam no sentido de que seja bem recebido para o lugar para onde ele foi. César Moanes, meu abraço fraterno, companheiro, amigo, e que Deus o tenha. Até breve, César. Triste, dona Rosane Catosato, seu amigo também, né? Um amigo muito querido, uma pessoa que me recebeu muito bem na cidade, e acho que é isso que você falou, uma pessoa de boa índole, de integridade, um jornalista com amor ao que ele fazia. Ele tinha esse amor e um desprendimento muito grande, um excelente pai, companheiríssimo da sua filha, sabe? Uma pessoa que eu até postei no Facebook, o glamour de Rio Preto acordou mais cinza hoje, porque ele era glamuroso naquilo que ele fazia. Uma perda emotiva, a gente realmente fica emocionado, mas acreditando que ele está bem, ele está ao lado de Deus, né? Ele volta ao Criador, e por isso a gente mantém a esperança alimentada e viva. Olha, só para completar meu pensamento em relação a César Moanes, um profissional de uma capacidade de causar inveja aos maiores apresentadores da televisão brasileira. Naquilo que ele fazia, era um expert, era um sujeito de uma capacidade de imaginação, de improviso, enfim, tudo aquilo que a gente resume no César Moanes profissionalmente, a gente sabe que aquilo veio de Deus para ele. Não aprendeu na escola, não aprendeu na faculdade, não aprendeu em lugar nenhum. Aquilo era dele. Até que na época dele não tinha faculdade, né? Então aquilo que ele aprendeu a fazer era próprio da sua imagem, próprio daquilo que vinha de dentro, que partia do coração. César, mais uma vez, triste
e lamentável o seu passamento. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. Vai fechar sua avó! Não começa, Valdemar. Como não começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal! Muito mal! Para com esse barraco, Valdemar. Ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ela acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar. Onde é que você vai? Ele quer sem coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta! Valdemar, não é ele, não. É uma freira. Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né, Valdemar? Você vai pro inferno. No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco.
vai fechar sua avó? Não começa, Valdemar. Como não começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal, muito mal. Para com esse barraco, Valdemar, ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ela acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar, onde é que você vai? Ele quer ter coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta. Valdemar, não é ele não, é uma freira. Meu Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né, Valdemar? Você vai pro inferno. No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. Estamos de volta com a nossa Opinião Cidade, aqui pelo 16 da TV da Cidade. Mais uma vez, a voz está patinando aqui. Então precisa tomar um chazinho. Ontem à noite quase que eu tomei um chazinho para ver se melhorava, mas eu não tinha o tal do chá. Deputado federal João Dado, muito obrigado pela presença aqui no nosso Opinião Cidade. Seja bem-vindo. Há um tempo que a gente está sem a sua presença aqui e muito nos orgulha recebê-lo aqui no nosso Opinião. Marcos, que bom estar aqui com você mais uma vez. Você sabe a minha admiração pelo seu trabalho, um trabalho corajoso, sério, comprometido com o interesse público. Esse caipira aqui, que é seu amigo, fica muito feliz de estar aqui contigo. E com a dona Rosane, né? Dona Rosane também. Nossa amiga faz empresária. parte toda segunda-feira aqui do nosso Opinião Cidade. Tá tudo bem, deputado? Como é que tá? Tá bem. Nós estamos trabalhando bastante, trazendo recursos para a região, fazendo boas leis. E sabe, Marco, nós temos uma notícia boa para dar para esse povo brasileiro. Opa! O movimento das ruas gerou resultado concreto, Marco. Eu me lembro, dona Rosane, que nas ruas falavam assim: nós queremos melhor assistência à saúde, melhor educação. Eram as placas que tinham mais frequência nos movimentos de rua. A maior parte daquelas pessoas que foram para as ruas eram jovens, portanto, querendo um futuro, não só no campo da educação, mas querendo assistência à saúde. Aí nós pegamos um projeto, Marcos, do governo federal, que destinava somente os juros dos royalties para a educação. Era por volta aí de 70 bilhões em 10 anos. Bastante recurso, mas não suficiente. O que fez a Câmara dos Deputados naquela época que foi aquela invasão do prédio do Itamaraty? Sim. Botaram fogo. Um mês atrás, mais ou menos. Aquela confusão. Um mês atrás. Um mês e pouco atrás. Naquela época, a Câmara, debruçada sobre esse projeto do Executivo, um relator do PDT, do nosso PDT, fez o quê? Não, vamos botar também o principal, o valor dos royalties, não só o juro e o principal. A conta, Marco, vai para 270 bi, ou seja, aumentou... De 80 para 270. Pronto, aumentou um bocadinho, né? Em 10 anos, mas aí se tornou uma verba necessária e suficiente para melhorar a assistência à saúde, 25% dessa verba, e a educação, 75% dessa verba. Bom, votamos por unanimidade. Por unanimidade. Partido de governo, todo mundo votou para mudar o projeto do governo. Algum tempo depois, o projeto vai para o Senado Federal. E no Senado Federal, voltou o texto dos 70 bi. Diminuiu de novo. O que aconteceu? Voltou para a Câmara, que é a Casa Revisora. É assim, dona Rosane. Primeiro vota numa casa, se a outra casa modificar, volta para essa aqui, originária, para revisão. Mantivemos, felizmente, graças a manifestações, ao apoio, à mobilização de inúmeras entidades, mantivemos os 270 bi para a saúde e educação. Esse fato eu considero, Marcos, uma demonstração concreta da importância do povo nas ruas, reclamando, reivindicando, exigindo, porque o poder é deles. O Senado não tem nada que fazer agora com essa situação? Nada mais. Não pode fazer mais nada? Não pode fazer mais nada. Está concretizado. Mesma coisa, mas só para que sintetizar, né? Vamos falar em termos locais, é o seguinte: é uma coisa que o prefeito, a Câmara aprovar uma lei, o prefeito vai lá e veta, volta para a Câmara derruba o veto do prefeito. Então, a Câmara derrubou o veto do Senado. Foi isso. Foi isso, Marcos. Poxa, que boa notícia. E é uma notícia, dona Rosane, é uma notícia boa para o povo brasileiro saber. Porque não fora aquele movimento das ruas, a meu juízo, não teríamos esse resultado final. Perfeito. Deputado, o senhor está no PDT, continua no PDT, vai para o PV,
Parece que tem agora o Mota também, que é candidato do PDT a deputado. Como é que está isso? O que está acontecendo, deputado? O senhor vai mudar de partido mesmo ou não? Olha, ô Marcos, eu entrei na vida pública pelo PMDB. PMDB, me recordo. Me inscreveram no PMDB, isso em 1997, porque eu não tinha filiação partidária. Me inscreveram no PMDB, eu fui candidato a deputado federal, assumi no PMDB e depois eu fui para o PDT. Falei com o ex-governador Leonel Brizola, que é um ícone da política, é uma pessoa muito séria, e ele me disse, não, Dado, venha para o PDT. Faz tempo que você está no PDT, né? Desde então, 2001. Então já são 12 anos que eu estou no PDT. Nesse momento, é evidente que vivemos um período no país diferente, né? Movimentos de ruas, essa coisa toda, e vivemos um período também de possível mudança no próprio PDT. Nosso líder maior, que é nosso amigo, o deputado Paulinho da Força, vem fazendo gestões para eventualmente construir novas ideias, novos partidos. É um amigo meu pessoal. E formalizou para mim um convite para eu ir para o Partido Novo, que é o Solidariedade, já deu entrada, tem um registro provisório, não registro, tem uma entrada do processo no TSE. Um protocolo. Um protocolo, exatamente. Ainda tem toda uma movimentação burocrática para saber se vai ou não existir um novo partido. Mas talvez em função dessa realidade, da minha amizade com o Paulinho, alguns outros partidos vieram conversar conosco. Puxa, Dado. Talvez, eu considero assim, Marcos, porque eu tenho um perfil de um parlamentar que estuda muito as questões. Eu procuro estudar aquilo que vou votar, viu, dona Rosane? Como a senhora lá na sua empresa vai fazer um produto, tem que estudar para ver como fazê-lo no menor custo e que ele seja um bom produto para ganhar a simpatia do seu cliente, do seu comprador daquele produto. Assim também é na Câmara. E eu fui procurado por alguns partidos, dentre eles o PV. E um amigo já de muitos anos, o Liste, esteve em Votuporanga, conversando sobre a perspectiva. O Liste? É isso. Ah, o Listinho daqui. O Listinho. Liste Abdala. Liste Abdala, é meu amigo pessoal. E, assim, me colocou de uma maneira fraterna. Puxa, Dado, no PV nós te abraçaríamos, te receberíamos de braços abertos. Eu, como disse ao Liste, na realidade não tenho ainda uma definição. Por quê? Porque nós estamos aguardando um caminhar até o final de setembro, que é um período de transição, eu chamaria. Dentro do próprio PDT, dentro da perspectiva do Paulinho vir a criar um novo partido, dentro de uma possibilidade de, em criando um novo partido, o Paulinho, a gente até ir para esse novo partido, é uma perspectiva, eu tenho muita amizade com o Paulinho. E aí o amigo mencionou, o Marcos, o próprio Mota, que é uma liderança importante, está vindo para a política, e eu acho isso muito bom, muito bom. Isso contribui para que nós tenhamos mais pessoas que têm já vida pública, mas não têm mandato, virem para o mandato popular, eleitoral, e com isso produzir um resultado positivo, como fazem na sua vida como Federação do Comércio, dos comerciários, né, no caso do Mota, e outros líderes. Eu mesmo, Marcão, eu era um líder sindical, quando entrei na política partidária. Penso que estou procurando, assim, Marcos, cumprir com o meu dever. Trabalhar bastante. Ou seja, só está num balão de ensaio. Isso. Um período de transição, Marcão. Período de transição. Tá, ok. Dona Rosane Catosato, deputado, chegou com notícias boas aí pra gente, né? Pois é, não é? Em sua opinião. Melhorar a situação da saúde e da educação é sempre importante. E começa sempre com você ter mais verbas que sejam utilizadas da melhor forma possível. E aí é que entra a grande questão, né? Que é a vontade política. Porque às vezes eu sinto que o problema na área da saúde não é falta de verba, mas sim como essa verba está sendo utilizada, né? Porque às vezes você gasta construindo unidades de saúde bonitas, hospitais bonitos, equipamentos e tal, mas esquece de pôr a mão de obra lá dentro para trabalhar. Aí não resolve muito, porque você precisa de toda uma equipe trabalhando para que funcione e uma equipe que esteja sempre sendo reciclada, né? Sempre sendo preparada. A gente tem algumas epidemias tão sérias no país
que todo ano tem que fazer um pequeno treinamento, a meia boca, em cima dos óbitos que estão acontecendo, né? Isso acho que tinha que acabar com essa coisa improvisada, né? Ter uma postura mais profissional na área da saúde era muito importante. E achei muito importante o que o senhor colocou, que isso é um resultado já das pessoas nas ruas. E isso é importante porque assim, a gente tem visto a imprensa tentar denegrir esse ir às ruas, tá? Como se não desse em nada, e dá resultado, porque se o político não souber aproveitar isso que aconteceu agora, o resultado também vem para ele. Mas isso é fundamental para a alimentação da saúde política do país. Porque as pessoas estão se manifestando, estão manifestando seu descontentamento. E as instituições têm que saber dar resposta a isso, porque senão elas acabam derrubando as instituições também, né? Eu acho que não é o caso do nosso país, eu espero que não cheguemos a isso, não vamos virar nenhum Egito, né? Não vamos ter esses casos, mas é importante que as instituições e os nossos políticos comecem a procurar respostas e mostrem, olha, isso daqui é resultado das manifestações, elas são importantes. Deputado, um comentário? Olha, o comentário que eu faria, Marcos, e para a dona Rosane, é que o povo brasileiro precisa saber. O povo brasileiro precisa saber que as ruas geraram resultado concreto. Concretamente, neste país, nós não temos mais a cobrança de PIS e COFINS tributando as tarifas de transportes urbanos. E isso produz um resultado concreto no preço das tarifas e, portanto, o povo que se locomove para trabalhar vai pagar menos. Mas então, agora, veja o que eu sempre tentei aqui colocar para o telespectador assim. Quem é que sabe que esse COFINS, né, que tinha também na época o FINOR, que era o financiamento do desenvolvimento do Nordeste, não é? Quem é que sabe que o PIS e o COFINS foram suprimidos e deram um ganho para que o sujeito pudesse pagar menos pelo serviço de transporte coletivo? Não, e uma coisa, ninguém sabe disso, deputado. Esse é o problema. Marcos, vou contar uma coisa para o seu povo aqui, que eu sei que a audiência, Marcos, cada vez maior. Graças a Deus. Graças a Deus, não, graças à sua competência. Obrigado. Vai dizer assim, Marcão. Obrigado, deputado. Que ao reduzir PIS e COFINS, o fenômeno já está se reproduzindo em dezenas e dezenas de grandes cidades, dona Rosane. Já está acontecendo a redução de tarifas públicas no Brasil todo. Quem é que produziu isso? O movimento das ruas. Quem é que produziu recursos para a saúde e educação? O movimento das ruas. Então, eu penso que o Brasil está vivendo um momento importantíssimo, Marcos, que é qual? A consciência de que o poder é do povo. Ele é o dono do poder. Nós, políticos, somos só representantes. E se não me representar bem, tchau, vai embora daí. Vamos botar alguém que me represente. Eu procuro, Marcos, sempre fazer muita autocrítica. Porque você sabe, você me conhece, eu sou servidor público, dona Rosane. 36 anos de serviço público. 36 anos de serviço público. Não tenho nenhum fato que manche a minha carreira, nem tampouco na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, eu sou um agente fiscal de rendas, nem tampouco no Banco Central do Brasil, onde eu fui um funcionário também de carreira. Então, na política, o que eu procuro fazer? Honrar essa história, trabalhar, ser sério, dedicado. E com isso, eu não estou fazendo nada mais, Marco, do que representar aquele poder que não é meu, não, é do povo. Perfeito. Deixa eu só apresentar os destaques dos jornais. State of Pará. Aí tem aqui, deputado, Polícia Federal investiga golpe de 23 milhões, ou 23 mil títulos, não, 3 milhões com títulos podres na região. É um advogado aqui de Rio Preto que está indo nesse meio aí. Basta, eu não quero falar mais nada. Falou um negócio desse aqui, pronto. E a Justiça Federal está em cima, a Polícia Federal está em cima. É uma manobra tenebrosa que se faz e que são títulos emitidos há não sei quantos anos, entre o que e tal, e o cara continua vendendo isso. Vai espalhar no Brasil inteiro. Mas é um assunto para a gente tratar assim, numa outra hora, com muita calma, porque eu sei que tem um rolo danado aqui e a Polícia Federal está em cima. Descoberto
e estampado no Jornal Diário da Região nesse final de semana. Deputado, o senhor falou que a voz das ruas surtiu efeito e que hoje nós temos algumas transformações políticas por conta dessas manifestações. Estou precisando daquele chazinho aqui, senão não vai. Eles bebem água e eu estou precisando de um chá. Mas tudo bem. E eu assisti uma cena de horror nesse final de semana no Facebook, postado por um grupo chamado Vergonha Rio Preto. Eu queria só a sua opinião, deputado, porque enquanto muitos dos nossos sucumbiram para que a gente pudesse ter essa liberdade de voz de rua, etc, para a gente poder cobrar e chegar onde a gente chegou, nós sofremos um bocado. E o senhor vai ver agora uma foto que foi tirada recentemente na Câmara Municipal de Rio Preto por umas pessoas, não sei quem é o artista que tirou essa foto, foi uma foto muito bem feita e que representa efetivamente o regime ao qual nós ficamos submetidos durante certo período da nossa história. É um regime de exceção, um regime opressor e que é um retrato do que nós vimos agora e que nós vamos ver nessa foto que foi tirada há 15 dias atrás na Câmara Municipal durante uma manifestação de pessoas que queriam simplesmente evitar que áreas fossem transformadas, áreas rurais fossem transformadas no perímetro urbano de São José do Rio Preto. 3 ou 4 pessoas entraram no plenário, sentaram pacificamente. Olha, mostra a foto aí. Olha. 3 ou 4 ali sentados e o parlamentar, que é o vereador Márcio Larraiaga, cercado por mais de uma dezena de policiais militares, falando para aquele grupinho ali que você tá com aquelas folhinhas ali, até a careca do rapaz ali igual a nossa, tá lá. Tinha 5 ou 6 pessoas. Olha o que foi necessário para que aquelas pessoas saíssem dali. Olha o aparato policial que está armado dentro da Câmara Municipal para que aquele grupo, para aquela minoria que praticamente é inofensiva, não faria mal nenhum, apenas estava protestando contra aí a inclusão de área no perímetro urbano de São José do Rio Preto. Fica à vontade, deputado João Dade, e mantenha, por favor, essa imagem no ar para a gente ficar olhando aí. Pois é. Isso é uma covardia. Eu penso assim, Marcos, exageros, eles às vezes ocorrem por solicitação do poder político, né? Talvez tenha sido esse caso, porque o pessoal da Polícia Militar, são muito valorosos, eu tenho muito respeito e muita admiração pelo trabalho deles. Mas nós precisamos compreender, nós políticos, nós temos que compreender um fato, que o poder não é nosso. O poder é do povo. Está lá no artigo 1º da Constituição Federal e nós temos que obedecer. E aí, através dessa constatação, nós sabemos que, por exemplo, Marcos, você comentou uma coisa interessante, a ampliação de áreas rurais agregadas à área urbana. Eu sou relator de um projeto nesse sentido. Em que condições eu penso que a lei federal deve tratar essa matéria? Não basta simplesmente dizer, olha, essa área aqui se torna urbana e tudo bem. Porque muitas vezes pode ter objetivos outros. Não. Tem que ter creche, tem que ter posto de saúde a uma distância razoavelmente próxima, ou seja, tem que ter equipamentos públicos que possam satisfazer aquela ampliação de áreas urbanas. Uhum. Então, eu estou debruçado exatamente sobre essa matéria e entendo que isso é importante que a gente conquiste. Agora, a meu juízo, Marcos, você falou uma coisa fundamental, e a dona Rosane também mencionou. Nós devemos proteger as nossas instituições, mas criticar as práticas que eventualmente a classe política venha a intentar, que não são do interesse público, elas estão fora do interesse público. Tá. E com isso, nós evitamos exageros e concretizamos a máxima, o poder é do povo. O poder é do povo. É dos nossos cidadãos e cidadãs desse país todo. Ora, eu vendo essa foto aí, deputado, eu olhando essa foto, me causa um certo
até rancor. Sabe por quê? São pessoas que são inofensivas que estão ali, sentadas, como se elas estivessem já presas, né? Como elas já estivessem algemadas para ser. E não estavam. Estavam ali com os papeizinhos dizendo, olha, nós somos contra a inclusão de área no perímetro urbano. E olha o aparato. E outra coisa que eu não aceito é o seguinte. Ali está o vereador Márcio Larrañaga, falando com os manifestantes. Parece que ele está ali recebendo o apoio. Ele está falando e os policiais estão ouvindo. E esses policiais fizeram essa intervenção, não sei se graças a ele que pediu, vereador Márcio Larrañaga, ou graças ao presidente da Câmara que pediu. Olha, nós precisamos saber separar uma coisa aqui. Uma coisa é você ser presidente da Câmara e vereador, outra coisa é você mandar na Polícia Militar. Porque qualquer eventualidade... Então, o sujeito está lá, ele está para atender o Paulero, ele está lá para atender o comandante dessa tropa que está lá. O comandante está lá para receber ordens do seu próprio comandante, é alguém que está comandando a polícia ali. Ele tem que receber a ordem do sujeito que está comandando, ou é o major ou o capitão. O que ele não pode receber é a ordem do coronel Paulera, que é o presidente da Câmara, você está entendendo? Para que eles façam a intervenção no momento em que o seu presidente, que o senhor Larrañaga acharem necessário. Então, eles têm que obedecer ao seu comando. E quem tem que perceber se há necessidade de intervenção é a própria Polícia Militar. Não é o Paulero, ó, tira esse, põe esse, coloca esse. O seu Márcio Larrañaga mandar sair, entrar. Ô, pera um pouquinho. A Polícia Militar tem um comandante ali. E tem um outro comandante que está no quartel, que é o Coronel Azor. Então, o comandante é que tem que medir a necessidade de uma intervenção ou não. Agora, você vê 10, 12, 20 policiais ali, não sei quantos, em cima de 3 manifestantes que estavam pacificamente, sem nenhum tipo de incitação à violência, protestando simplesmente contra a inclusão de área. Então, é uma cena característica daquela que nós vivemos, de 64 até 76, mais ou menos, quando a coisa era do período, diríamos, um período forte, negro da nossa ditadura, onde a gente saía na rua 10 horas, tinha que estar em casa, senão todo mundo entrava na borracha. Entendeu, dona Rosane? Essa foto me chocou e você vê no meio um parlamentar, deputado, com o dedo apontado, dedo em riste, apontando para um dos manifestantes, tá? E cercado por... Que necessidade tinha essa gente de estar ali toda em volta de 3 manifestantes, Rosane? Eu estou empolgado demais com isso. Me traz uma angústia muito grande, porque eu já vi essa história e já assisti esse filme. Rosane, por favor. Olha, essa semana eu tive uma amiga que ligou lá na empresa, querendo falar comigo e tal. E é muito engraçado. Ela pediu para que eu não a identificasse, tá? Mas ela compareceu na terça-feira na Câmara. Foi lá, de Alegre. É uma senhora aposentada, que foi funcionária pública, né? Professora aposentada, numa situação de vida muito cômoda, muito tranquila, né? É um sobrenome importante dentro da cidade e tal. E ela foi à Câmara para ver como é que estava, o que estava acontecendo. Mas foi como cidadã, né, como direito dela. Chegou lá, entrou e sentou-se. Ela não sabia que estava sentando no meio das pessoas erradas, porque ela ficou assim extremamente incomodada com a truculência dos apoiadores do prefeito e da proposta que estava sendo discutida, né? E viu assim uma coisa truculenta, desagradável. Ela saiu de lá chocada, por isso ligou e pediu que eu comentasse, né? Porque apesar de não querer ser identificada, ela estava indignada. E é o sentimento do cidadão que vai até a Câmara e vê como as coisas estão acontecendo lá. Porque infelizmente
essa foto e a reportagem da TV não estão condizendo com a violência que está ocorrendo lá contra o cidadão que não está sendo respeitado. O cidadão que vai à rua, mas que principalmente paga todos os seus impostos, né? E que mantém todo o sistema. É esse cidadão que está sendo violado. E a foto? Quero saber o que você pensa da foto. Eu vou falar. Você falou que era para mim falar mais, que você estava cansado. Eu estou cansado, eu quero saber a tua foto. Olha, infelizmente essa foto me dá uma lembrança. Eu estava na PUC quando ela foi invadida. E nós fomos retirados dos prédios e levados a uma área de estacionamento que tinha em frente, né, na Monte Alegre mesmo. E ficamos sentados nesta posição e cercados por policiais e sobre ameaça e sobre olhar de policiais que estavam procurando pessoas entre os vários jovens que estavam ali. Não existe coisa pior do que isso. Não existe coisa pior do que isso. Você sentar, você vê aqueles brutamontes ao seu redor, olhando um assim. E o sujeito assim. Isso me lembra a invasão do Carandiru. Me lembra uma série de protestos que aconteceram nesse período do regime militar. Isso causa horror. Isso me causa terror. Põe a foto de novo que eu vou te dar esperança de volta. Vamos na foto. Coloca aí. Você prestar atenção, nós temos um policial conversando, sorrindo e falando com o nosso outro vereador, com o Jean. Então, por mais que o Larrañaga estivesse ali gritando com o dedo em haste e tal, nós tínhamos alguém lá que poderia amenizar as coisas e conter qualquer tipo de violência que pudesse ocorrer por parte dos policiais. Ocasionalmente, né, Rosana? Mas não, eu estou te mostrando que a gente também tem uma base de apoio que não ia ser ultrapassada. Nós já tivemos no passado deputados que desapareceram, que foram mortos pela ditadura, e não é essa a realidade de hoje. Você acha que tem necessidade? É um exagero da dose aí. Isso é uma dose cavalar. Que é, Marta? Ô, Marco, foi como eu disse. Eu penso assim que todo exagero deve ser contido e principalmente todo o excesso por parte do aparelho do Estado deve ser assim, evitado. Nós vivemos uma democracia. A democracia pressupõe o princípio básico do Estado de Direito. Então, o cidadão tem o seu direito. Ele está no espaço público, que é o plenário da Câmara de Vereadores, desde que ele esteja, como me parece, estavam comportados, sentando, não estavam depredando o patrimônio público. Não, pacificamente. Olha, vou te dar um exemplo, Marcos. Nós tivemos, ficaram acampados lá mais de uma semana, tranquilamente. Pois esse ano aqui, nós tivemos um fenômeno, em decorrência de uma questão indígena, que foi a invasão do plenário da Câmara dos Deputados. Sim. Eu estava no local, como a dona Rosane falou, no caso lá da PUC, lá da Monte Alegre, eu estava no plenário, sentado. Os índios assim sentaram, enfim, ocuparam o plenário, mas sem nenhum tipo de agressão. Fizeram a sua manifestação, saíram, fizeram a negociação. Portanto, me parece que nós, políticos, temos que ter uma grande dose de compreensão. Por quê? Porque além de sermos agentes políticos, somos representantes daqueles que estão se mobilizando, que estão apresentando o seu protesto. E as ruas, Marcos, na minha avaliação, dona Rosane, disseram com clareza para nós, políticos, todos nós, vereadores, deputados estaduais, federais, prefeitos, governadores, enfim, todos nós que estamos na política, mandaram um recado. Acautelem-se para serem transparentes, sérios e dedicados, porque senão nós vamos trocar vocês. Foi isso que as ruas deram, esse recado claro, que eu acho muito importante para a democracia. E esse é um recado positivo. Positivo. Porque o negativo são aqueles que publicaram, e eu vi essas publicações, contra o voto. Porque aí você abre espaço para o crescimento da antidemocracia. E não é isso que nós queremos, não é isso que o nosso país precisa, né? Nós precisamos do fortalecimento da democracia, que é até a possibilidade de trocar aqueles que nos representam. Isso é ótimo, isso é positivo. Agora, deixar de votar, ser contra, falar que todo político é igual, é um absurdo.
Nenhum ser humano é igual ao outro, nenhum político é igual e nós nunca devemos julgar pelos piores. Eu acho que a gente tem que estar sempre procurando aqueles que possam nos melhor representar. Agora, infelizmente, eu também acho que existem pessoas que são representadas pelos piores políticos, porque elas são ruins. E isso a gente não pode esquecer. Assim como acho, agora só uma pitadinha, que é um recadinho lá para os meus arredores, assim como eu também acho que existem aqueles que seguem os mercenários e não o bom pastor. Está contaminada pelo Marcos Ferreira. Está contaminada pelos jornais da semana passada. Ai, meu Deus. Deputado João Dado, que história é essa que querem terminar com a PAI? Gostaria que o senhor desse a sua opinião. Existe um movimento espalhado e uma revolta muito grande. Eu não sei se por conta de interpretação, eu queria saber a opinião do senhor sobre a extinção das APAES, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Ou é uma pirotecnia? Muito bom, Marco. Me dá uma outra oportunidade. Você é um craque. Viu, dona Rosana? Esse é craque. Mas olha o que acontece. A Câmara analisou o projeto 8035, que trata do quê? Do Plano Nacional de Educação. Dentro desse Plano Nacional de Educação, a exemplo do que nós incluímos no SUAS, Sistema Único de Assistência Social, eu fui o relator e nós incluímos a Lei 12.435, o Estado passa a ter o dever de contribuir para a assistência de crianças ou jovens com necessidades especiais. Por que isso? Porque hoje, mesmo com a existência das APAES, ainda remanescem crianças e jovens com necessidades especiais que não conseguem vaga, porque elas não conseguem atender. As APAES é um trabalho valorosíssimo, que fazem de coração, se dedicam, gastam seus recursos, inclusive financeiros, para atender, para cumprir um dever que seria do Estado. Resumindo. Muito bem. A Câmara se debruçou sobre a matéria. Eu não votei esse projeto porque ele foi votado só nas comissões técnicas e não passou na nossa Comissão de Finanças e Tributação. Mas passou nas demais comissões, foi aprovado, sem nenhum problema. O que dizia o projeto? Ao longo dos próximos anos, o Estado aportará mais recursos para também ajudar na assistência, na proteção, nos cuidados educacionais para as crianças e jovens com necessidades especiais. Era isso que dizia o projeto. Meritório, ótimo. Aí me vai o projeto para o Senado Federal. É aquele problema da revisão. Começou na Câmara, a Câmara aprovou, de acordo, sem nenhum problema. Foi para o Senado Federal, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, me faz um substitutivo e nesse substitutivo ele inseriu 2 parágrafos dizendo, primeiro, a verba que vai para as APAES, assim, textualmente, é congelada por um tempo. E até 2018 não haverá mais recursos para dar sustentação a essas entidades. O que significa condená-las à extinção, porque elas ainda recebem, por parte do Estado, uma parte de recursos que são fundamentais para elas existirem. Muito bem. Este substitutivo do senador Zé Pimentel, de novo, aquela história da Câmara Revisora. Vamos supor que os senadores, numa insensatez, desconhecendo a importância histórica, o valor dessas entidades, entendam que o substitutivo do senador Zé Pimentel é o melhor e aprovem. Vai voltar para a Câmara, Marco. Aí a cobra vai fumar. Nós vamos derrubar esse troço de novo, porque não tem o menor sentido o Estado brasileiro, não tendo cumprido o seu dever de dar assistência às crianças e jovens com necessidades especiais. E esse trabalho valorosíssimo de proteção da vida dessas crianças e jovens especiais vem sendo prestado pelas APAES. Agora, esse mesmo Estado querer fulminar a própria existência dessas entidades. É um contrassenso, é um absurdo, Marcos. E com certeza, a meu juízo, o próprio Senado Federal não vai deixar passar. Não vai deixar, né? Não vai deixar. É uma maluquice. Por lá mesmo, né? É uma maluquice. O senhor falou que a cobra vai fumar, eu vou até um pouco além. E não vai fumar qualquer tipo de cigarro, não. Continental, Hollywood. Vai fumar como é que é? Charuto cubano. Dona Rosane Catosato, a senhora abriu um largo sorriso quando você ouviu isso do deputado.
E é claro que a senhora também é contra esse posicionamento do senador, não é? Claro, eu acho que assim, é uma questão séria, uma questão que precisa ser discutida amplamente, porque assim, a APAE hoje, ela é uma instituição de valor inestimável, ela precisa ser mantida e ela precisa do recurso. A questão é, como é que esse recurso, como é que a gente fica só com a APAE, ou nós vamos ou mandar mais verba para a APAE, ou criar outras instituições através do Estado, porque ela ainda não dá conta. Não dá conta. E é a função do Estado dar conta. Então, essa questão precisa ser resolvida, precisa ser ampliada em discussão, porque eu vejo aqui, em Rio Preto, né, no Conselho Municipal, a APAE daqui tem uma participação muito ativa, exatamente porque ela precisa do recurso. Mas nas últimas situações políticas que houveram dentro do Conselho Municipal, a pessoa que tinha essa postura ativa, que participava de diversas comissões e tal, ela se viu tão coagida que acabou saindo do Conselho para que outra pessoa estivesse presente, porque ela era funcionária e o próprio presidente da APAE que começou a participar, o seu Valdir, exatamente por causa das questões da pressão política, que significa reter verba, e a gente sabe disso, né? É uma questão complicada quando você deixa essas instituições na mão dos gestores públicos, né? O grande problema, dona Rosane, o Marcos, se me permitir, a causa pública. A causa pública é um dever do Estado. É um dever. Só existe o Estado para cuidar das pessoas, porque senão não existiria o Estado. Se nós tivéssemos só construções aqui, prédios, sem gente, não existiria o Estado. Muito bem. A causa pública, nesse caso especial, das necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais, crianças, jovens, adultos, ela, a meu juízo, ela ainda é mais importante do que a causa pública de uma maneira geral. Por quê? Porque essas pessoas, sem o cuidado especial, elas poderiam até não sobreviver. A própria vida pode ser colocada em risco em decorrência da ausência de um cuidado especial. Suporte, né? E eu penso que essas instituições valorosas, elas têm que ser protegidas. Vou dar um exemplo, Marcos, daqueles centros sociais que cuidavam dos jovens, colocavam no primeiro emprego. Também tivemos um grande problema. Há 1 ano e meio atrás tivemos que criar uma frente parlamentar em defesa da socioaprendizagem e, graças a Deus, e há muito trabalho, eu fui o coordenador nacional dessa frente, mas não digo isso com demérito aos meus pares, são 230 deputados e deputadas que participam dessa frente. Nós conseguimos convencer o governo de que era preciso dar mais proteção e não prejudicar eventual concessão de um certificado SEBAS de filantropia, que poderia significar a permanência delas na vida e a extinção dessas entidades valorosas também de socioaprendizagem. Vale para as APAES, vale para a socioaprendizagem, e o amigo e a amiga que está nos assistindo, que são muitos, viu, Marcos? Eu sei que são muitos. Saiba, lá na Câmara dos Deputados tem gente muito preocupada com vocês e não vai deixar que aconteça esse prejuízo da vida dessas instituições por questões políticas. Não tem o menor sentido. Rosane, algum comentário? Que eu tenho que fazer uma pergunta para o deputado. Ai, não, mas pode depois fazer. volta para mim? Não, pode fazer um comentário, depois eu faço. Não ia comentar sobre isso, eu ia falar sobre o movimento do São Marcos. O movimento da rodoviária. Então tem tudo a ver. tem tudo a ver, então tudo a ver. Falou antes ou depois de você? Não, é porque o assunto trata da mesma situação. Deputado, a história da BR. Como é que nós ficamos? Porque agora querem usar lá o DR, Departamento de Estradas e Rodagem, ali logo na chegada de São José do Rio Preto, o coronel Paulera teve a brilhante ideia. Ele não tem ideia para isso. Por ele fazia lá no Aras dele a rodoviária. Mas o Valdomiro é o seguinte, o Mirão, ele tem ele pega e joga bomba para os inocentes. Então, vai lá e joga, vai lá. Vai o seu Paulera lá e fala que vai construir rodoviária lá no São Marcos. Pra quê? Eu só vou corrigir. Pra que ele fez isso?
o DR não está mais no começo da cidade, ele está no meio, tá no entrocamento das duas rodovias. Então por isso que não dá certo. Então aí é o seguinte, como está próximo da BR, nós precisamos perguntar. O seu Paulera, que de inocente não tem nada, mas foi lá bater com a mão do Mirão, né? O Mirão falou, ô amigão, vem cá. Chamando, amigão, o do Mirão é um amigão. Olha, e tem os caras que vão, né? Vão fazer o quê? Foi lá o Paulera de dar a cara a tapa lá, de graça, Paulera, pelo amor de Deus. E teve essa revolta. Bom, é o assunto que eu jogo. Como é que tá a história da BR-153, pra gente completar depois com essa história da rodoviária lá no DR? E se o senhor tem alguma sugestão sobre uma nova rodoviária em São José do Rio Preto, deputado? Por favor. Pois é, amigo Marcos, eu penso assim, a BR-153, todo esse movimento que começou... Nós chegamos a ganhar. E o seu papel foi fundamental para mobilizar a opinião pública, enfim, unir as forças políticas aqui da nossa região, e essa união aconteceu, e a bancada paulista se convenceu de que esses deputados aqui da nossa região tinham razão em dar essa emergência para essa obra, e ano após ano a gente vem colocando os recursos e, lamentavelmente, a obra não acontece. Esse é um fato. Nesse último ano, 2013, em 2012, portanto, fim do ano passado, novamente todos os deputados paulistas botaram 100 milhões para a obra. Na discussão do orçamento, porque você faz a proposta, 100 milhões. Aí na discussão do orçamento, vai daqui, vai de lá, remanesceu 30 milhões no orçamento da União. Está lá 30 milhões. Quiser usar, está lá o dinheiro. Aí o que acontece? Confesso para o amigo que também me sinto assim muito triste de ver que as iniciativas parlamentares não se concretizam porque há um processo burocrático que não se realiza. Nós fizemos a nossa parte, inserimos os recursos no orçamento e o que precisaria? Através de ação entre DENIT, notadamente DENIT, Governo Federal, Prefeitura do município fazer os projetos, dar concretude à obra. Ainda não vivenciamos esse momento, mas queria dizer assim, Marcos, que o seu papel foi fundamental de estimular. O nosso papel de trabalhar pela união de forças políticas vai continuar. Se não for feito esse ano, o ano que vem está lá de novo a emenda parlamentar para fazer a obra. Até que num certo momento, até por exaustão, se consiga convencer ao governo federal de que essa obra é fundamental. Sim. Não se trata de embelezar coisa nenhuma, se trata de fazer proteção da vida das pessoas que passam por um eixo importantíssimo de tráfego. Cada vez mais grave. Cada vez mais grave, acidentes. Então, penso, Marcos, que esse seu amigo aqui está cumprindo a parte dele, lutando para que os recursos estejam no orçamento. Mas não podemos tudo, podemos uma parte. Rosane Catosato, por favor. Com relação à BR, realmente é uma questão de salvar vidas, porque o congestionamento que você tem nos horários de pico aqui, dessas duas rodovias, quando chegam a Rio Preto, já é um caos. Então, se você não conseguir intervir e melhorar, e eu fico assim me questionando, como é que estão terminando já a construção, né, de um shopping beirando a 153, numa região onde ela não tem duplicação, onde ali faz fila para cruzar a rodovia. Gente, a prefeitura tem que acordar. Ou então vamos embargar a obra do shopping, porque não tem como sair um shopping ali. Menos ainda uma rodoviária exatamente nas mesmas proporções e sem que a população fosse consultada. Essa coisa do Valdomiro na cabeça do Valdomiro colocou na cabeça do Paulera. Mas deixa eu contar, então. No domingo eu fui convidada e compareci a uma carreata que a população, os moradores do bairro São Marcos e adjacências organizou ali na frente do DR, rodou o bairro, né? Exatamente para mostrar o descontentamento com a possibilidade de ser alocada ali uma rodoviária. A gente tem alguns problemas ali já sérios em função das próprias rodovias, né? Eu às vezes estou chegando às 6 horas da tarde em Rio Preto, vindo de Araçatuba, você pode escolher qual rodovia você quer. Todas elas vão estar com trânsito pesado.
né? E a longa distância. Você pega de Andeara para cá, você já não anda mais, né? Então, quando chega em Mirassol, são todas as pistas lotadas. Então, isso já mostra que essa região sofre um esgotamento e tem que se preocupar. Quando a gente fala de mobilidade urbana, é pensar nisso a longo prazo, porque não vai diminuir o número de automóveis, vai aumentar. A rodoviária ali, o Valdomiro está querendo fazer, mandou o Paulera falar lá. E com apoio já do governador. Isso podia ser essa mente brilhante do Valdomiro fazer. É a mesma coisa que ele falou na campanha política dele, que ia pegar a água da enchente da Avenida Alberto Andaló, bombear lá para a BR-153. Ou seja, cairia na represa e voltaria tudo para... Isso é coisa do Valdomiro. Nós precisamos descobrir o que esse homem pensa. E... às vezes ele pensa de forma nefasta. Valdomiro, larga a mão de ser mentiroso, Valdomiro. Para de ser mentiroso, prefeito. O senhor já mentiu demais. O senhor esqueceu que o senhor é um mentiroso de primeiríssima qualidade. O senhor mentiu para a justiça, o senhor mentiu para a imprensa, o senhor mentiu para o promotor, o senhor mentiu para a cidade. Para, Valdomiro! Chega! Dá um tempo, poxa vida! Deputado, desculpe o desabafo aí, mas eu gostaria de agradecer a presença do senhor. Espero que volte mais vezes aqui no nosso programa, por favor. Eu virei, sim, Marcos. Quero parabenizar o seu trabalho. Tô sem voz aqui, Dona Rosane, uma empresária com visão coletiva, espírito público. Muito bom, viu, Dona Rosane? Obrigada. Participe muito da vida pública. Eu queria sugerir a cada um dos amigos e amigas que estão nos assistindo, Marcos, participem da vida pública do seu município, do seu estado, do seu país. Porque a história não se faz só com os representantes. Ela é principalmente fruto do trabalho e da consciência dos representados, que é o povo brasileiro. Então, vamos juntos trabalhar por transparência, seriedade na política, ética e dedicação. Porque não basta ser ético. Eu sou ético e não faço nada. Aí não dá. Marcos, muito obrigado pela oportunidade. Eu virei com certeza mais vezes aqui. Aliás, soube que vocês sofreram Sim, um atentado. Um atentado, sim, né? Sim, um atentado, sim. Tiros. Quer dizer, não se incomode com isso. Não. Os tiros não haverão de tirar a sua consciência, Imagina. O seu valor, o trabalho em benefício da população de toda a nossa região. E eu parabenizo o amigo e estou sempre à disposição. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Rosane. Até a próxima segunda. Até segunda. O nosso Opinião Cidade termina aqui, terminando quase com a minha voz também.